teoria da tectônica de placas. A história dos continentes. Dando continuidade, então, ao nosso aprofundamento sobre a teoria de tectônica de placa, né? E especificamente, então, sobre a história das rochas. A gente acabou ficando sempre trazendo informações muito mais de rochas sedimentares e de como a gente consegue entender isso junto com a estratigrafia, a paleontologia. E hoje a gente vai buscar informações da estratigrafia, da paleonto e de outras fontes, né, da petrografia, por exemplo, para a gente fortalecer, então, a teoria unificadora de tectônicas de placas. A gente, então, continua com essa ideia de que as rochas funcionam como livros, a gente consegue contar a história da Terra, então, que espécies já passaram por aqui, que fenômenos geológicos já se formaram, qual é a posição que os continentes já tiveram a partir disso, né? E também a indicação de como que essas coisas se relacionam. Então, como que simplesmente a presença de um fóssil, né, de uma espécie de fóssil em dois continentes vai trazer uma conexão entre esses dois continentes. Aqui a gente tem essa imagem que vai mostrar, por exemplo, a presença dessas samambaias, que até hoje elas evoluíram muito pouco. As samambaias são bem primitivas, por isso que a gente pode continuar chamando elas de samambaias, né? Onde elas estavam então ocorrendo de uma forma bem ampla em todos esses continentes, que hoje a gente vê eles separados, mas que eles já estiveram juntos, né, no que então a gente vai chamar de Pangeia e Gondwana, esses supercontinentes. Além disso, quando a gente está falando, por exemplo, de espécies animais, como alguns répteis, a existência deles em diferentes continentes hoje, separados por mar, indica que em algum momento da história eles tiveram uma continuidade terrestre. Então, esses animais tinham esse território amplo que permitiu com que os seus fósseis ficassem registrados em diferentes localidades que hoje, em função do movimento desses continentes, estão separados por grandes corpos d'água, né? No caso da Antártica mesmo, quase tudo coberto por gelo, mas há evidências nas rochas, embaixo das geleiras, que indicam a evidência desses fósseis. A datação do assoalho oceânico, como a gente vem conversando, ele foi importante para a gente identificar então que são rochas novas, né? Que são formadas, por exemplo, com a abertura de placas, né? Então com placas divergentes que vão surgindo, como é o caso da dorsal, e também mostra como o assoalho oceânico ele tem uma reciclagem muito maior. Quando há um encontro divergente de placas, no qual a gente está falando de uma crosta oceânica e uma crosta continental, a crosta oceânica, se vocês lembrarem, a gente já comentou, ela é mais fina. Então, como ela é mais fina, ela tende a sofrer subducção. Ela tende a entrar embaixo da crosta continental, enquanto a crosta continental acaba cavalgando por cima dela. Isso faz com que a crosta oceânica, né, o assoalho oceânico, ele seja muito mais reciclado nesse sentido, porque ele é formado e posteriormente ele sofre então esse processo de fusão, quando ele tem esse processo de subducção ao encontrar uma placa continental, por exemplo, né? Então, utilizar apenas dados do assoalho oceânico traz essa problemática. Aqui a gente vê então esse mapa, que vai mostrar as datas do assoalho oceânico. Perceba que as colorações avermelhadas são as mais jovens, né? E no fim da escala, quando a gente já passou pelos tons frios, os tons azuis, a gente chega nos violetas, onde a gente daí teria as rochas mais antigas. E, então, no contato de placas divergentes, a gente tem as rochas mais novas, justamente porque as placas estão abrindo, o magma está indo à superfície, criando novas rochas, né? E as rochas mais antigas a gente quase não tem em grande parte da Terra, né? A gente vai ter ali no Mediterrâneo, por ser um oceano muito antigo, que hoje é um mar fechado e que, se seguir esse desenvolvimento geológico, ele tende a desaparecer, né? Em função desses processos de dobramento, de surgimento que ele vem sofrendo, por isso as rochas ali um pouco mais antigas, ou exatamente nessa plataforma desse continente avançado que a gente vai encontrar, que fica muito próximo às massas continentais, onde já seria quase uma plataforma continental e não necessariamente um assoalho oceânico, né? Então, para que a gente consiga entender a história de formação dos continentes, a gente precisa realmente focar o nosso olhar para os continentes, já que o assoalho oceânico ele é mais jovem,
né? E tem essa questão da reciclagem, onde os vestígios se desfazem, né? Eles acabam, a partir do momento que uma rocha, mesmo com fóssil, ela sofre um processo de subducção, ela vai entrar num processo de fusão e acabou, né? Virou magma de novo. Então, olhar para dentro dos continentes é fundamental em relação a isso. Essa classificação, esse modo de olhar para as rochas continentais, ela vai variar. A geologia nos Estados Unidos ela é muito forte, né, em função do Grand Canyon, do desenvolvimento científico que ali teve. Então, a partir da formulação das províncias tectônicas, ou seja, desses conjuntos regionais que explicam a origem e a forma das rochas, a gente vai extrapolar isso para o resto do mundo. É uma das possibilidades, a gente pode fazer novas nomenclaturas. É o que os geógrafos usam como regionalização. A gente está escolhendo um ponto de regionalização, que é a partir das principais províncias tectônicas existentes nos Estados Unidos, a gente poderia escolher outra. Mas como domina na literatura internacional a americana, a gente vai acabar adotando ela aqui. E aí, quando a gente vai, então, para explicar cada uma delas, a gente tem que entender que os escudos, então, são os mais antigos, né? E eles vão estar, então, relacionados com essas rochas do embasamento cristalino, que é o que a gente vai chamar lá de pré-cambriano. Então, elas são do Arqueano, do Paleozoico, né? Então, são rochas muito antigas, com datações bem recuadas, e que vão estar, então, restritas a partes mais concentradas do continente, partes que não sofreram tanto processos de modificação endógenos, por exemplo, né? A gente tem algumas rochas ígneas, intrusivas e metamórficas nessa província, né? Com baixo grau de deformação, como eu falei, para que a gente consiga registrar ela nesse aspecto. A parte central do continente africano é formado por esse tipo de província, né? Então a gente aqui vai verificar que é essa província de coloração alaranjada, onde a gente domina bastante, por exemplo, dentro do continente africano. Essa imagem, lembrando que a gente tem no nosso material de apoio também, no qual vocês podem ver com mais detalhe outras áreas de ocorrência. As plataformas, que então possuem idades variadas e estão relacionadas a grandes depósitos de sedimento, né? Um dos principais a gente vai então pensar também no continente africano, muito pela quantidade e pela proximidade que a gente tem de exemplos, no deserto do Saara, que vão ser então essas áreas em tom rosa, né, onde a gente vai ter rochas e que vão estar recobertas por grandes depósitos de centenas de metros, quilômetros de espessura desses depósitos sedimentares. O Himalaia ele é um processo de acreação. A acreação é quando uma massa continental encontra outra. Então, como a gente comentou, existe o encontro dessas placas, né? E quando uma placa tem uma massa continental, como era o caso da Índia, e ela encontra uma outra massa continental, esse acúmulo de duas massas continentais a gente chama de acreação. A Índia, então, ela já estava unida à África, à Antártica, mesmo ao Brasil, à América, né, hoje, e à Austrália. Então, a partir do momento de separação, ela fica flutuando como uma grande ilha, um paleocontinente isolado, né? E até o momento que ela encontra, então, a placa da Eurásia, que é a mistura da Europa e da Ásia, né? Que elas fazem parte de uma única placa. Aqui a gente percebe, então, a variação, né? Então, a partir do momento que ela se separa da África e ela começa a ir em direção, a gente percebe o movimento de deslocamento dessa placa, né, dessa subplaca, até ela encontrar, então, a placa da Eurásia. Nesse momento, a criação, ou seja, essa massa de terra se junta à massa continental da Eurásia. Aqui é interessante quando vocês tiverem alguma questão relacionada, por exemplo, à biogeografia, né? Então a gente pensa, a gente está falando sempre só de fatos muito históricos, mesmo da formação da Terra, que hoje a gente não tem uma grande relevância sem ser uma análise da paisagem, né? A gente pensando, por exemplo, no que um geógrafo pode absorver de informação além da formação do Himalaia. Pensa que onde tem elefantes, né? Então a gente tem elefantes na África e a gente vai ter elefantes também na Índia, com menores dimensões, outras espécies. Por quê? Porque nesse momento de separação a gente já tinha um parente em comum
né, que desenvolveu no que é hoje o elefante moderno. E como ele estava presente já nesse território, né, assim como na questão dos fósseis, que eles estavam separados, a gente tinha uma continuidade terrestre entre a África e a Índia, que permaneceu esses indivíduos, né? E como a Índia ficou muito tempo isolada, esses animais se desenvolveram de uma forma separada do que são os grandes elefantes africanos, né? Eles são menores, eles têm outras características em função de uma biogeografia de ilhas, até ele se encontrar com a Europa. Nesse momento, quando o continente indiano ele encontra o europeu, perceba que se forma o Himalaia, que é uma grande barreira geográfica para esses animais circundarem, né? Por isso que eles não se expandiram e a gente não encontra esses animais na Rússia ou na Europa do Leste, né? Enfim, então essa é uma outra evidência que mostra, então não só a existência do Himalaia traz essa informação de que a Índia já esteve presa ao continente africano, os fósseis, como uma evidência biogeográfica atual. As bacias continentais, então, que são essas regiões de subsidência, né, onde tem um rebaixamento que favorece a deposição de sedimentos, a gente vai encontrar grandes quantidades de rochas sedimentares formadas ali. Quando a gente, de novo, eu sempre vou dar os mesmos exemplos para a gente ver as conexões, né? Então, a bacia sedimentar do Paraná é uma dessas bacias continentais que acumulou, numa grande escala regional, depósitos sedimentares que formaram então essas rochas que hoje a gente vai analisar. E a gente percebe também uma grande variabilidade no globo desse tipo de estrutura. Por vezes hoje ela vai estar recoberta com uma outra província, como é o caso da Bacia do Paraná. Então hoje ela vai estar recoberta por uma grande província ígnea, né? E aí depende muito do mapeamento e do objetivo de pergunta que a gente está fazendo, que informação que a gente quer. A gente quer a rocha superficial, a gente quer as camadas que a gente tem abaixo. Vai depender do estudo geotécnico que a gente está buscando informação. A crosta distendida, então, que é essa questão da plataforma continental. Então a gente vê que por mais que a gente já esteja na beira da praia, a gente está andando, mas a gente não está necessariamente no assoalho oceânico. A gente tem uma parte da crosta que ela é estendida, né? Ela tem uma amplitude que não está relacionada ao nível do mar. Então o continente não necessariamente ele está, né? A gente é uma divisão importante. A gente por vezes separa a linha costeira, mas ela é uma linha política, onde a gente delimita onde está o mar, onde está a terra. Mas geologicamente, a crosta continental e a crosta oceânica, elas têm diferenças geológicas, né? E elas vão estar, então, separadas a partir disso. Então, a gente pode verificar aqui na imagem que a gente tem, no caso brasileiro aqui, né? Ali do sul da Bahia para baixo, em direção ao sul, a gente vai ter então essa crosta continental estendida, que é o que a gente chama de plataforma continental, que aí sim, após dela, a gente vai ter então um abismo até chegar no assoalho oceânico. As grandes províncias ígneas, então, que são esses grandes derrames basálticos, como a gente comentou, no Brasil a gente tem a formação, quando a gente fala formação, eu estou dizendo um grupo de rochas que eu vou chamar. É uma forma de organização geológica também, essa nomenclatura, né? Então a gente está falando da formação Serra Geral, que é esse grande derrame basáltico que já surge lá no Jurássico, então quando a gente está se separando do continente africano. Aqui a gente percebe nesse tom de púrpura, né? Um roxo bem forte, então que domina aqui na região sul. A gente tem outras áreas e hoje uma província bem atual é aqui na Mesoatlântica, só que lá próximo ao Polo Norte. Alguns modelos são gerados, então, para a gente entender as possíveis formas desses paleocontinentes. O mais clássico é o da Pangeia, porque ele é o mais recente, né? Então, a gente ainda percebe a forma do continente africano similar à forma do continente americano, onde a gente conseguiria encaixar como se fosse um quebra-cabeça. Outros modelos de paleocontinentes mais antigos, eles são mais relativos. Eles são realmente teorias que ainda estão sendo fomentadas em função das pesquisas feitas com as evidências de fósseis e com os movimentos atuais das placas que indicam possíveis direções desses paleocontinentes.
Então aqui a gente tem só o exemplo mais antigo, para a gente não ficar trazendo muita imagem, muita informação, mas então a gente tem essa grande massa ocorrendo, que é a Pangeia. Quando ela começa a se separar, a gente percebe que África e América, elas ficam juntas ainda um tempo, por isso que eu uso o tempo todo esse exemplo, e porque como a gente está no Brasil, os fenômenos geológicos mais importantes para a gente, né? A gente poderia estar trazendo mais exemplos também da união entre América do Norte e Europa e a separação deles, e até a gente chegar no movimento atual. Tem alguns modelos também que já indicam as possíveis futuras posições dos continentes, né? Em vista dessa separação, das mudanças que podem vir a acontecer no Oceano Pacífico também. Para a gente, então, finalizar essa questão, é importante ter claro a variabilidade de províncias que a gente tem no planeta, né? A escolha que a gente faz por delimitar esses nomes, então, sempre tendo claro que isso foi feito baseado no modelo americano e a gente extrapolou, a gente poderia ter feito quando a gente vai fazendo umas escalas mais detalhadas, então quando a gente vai fazer um estudo das províncias tectônicas no Brasil, a gente pode usar outras nomenclaturas, outras conceituações, importante é só a gente ter sempre isso muito claro. E o mais importante de tudo é compreender o quanto o assoalho oceânico ele é importante para a gente entender como ele é novo e como ele é reciclável nesse sentido das rochas, mas para informações do histórico dos continentes é realmente importante a gente olhar para as rochas continentais. É isso, bons estudos.